Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa do Coruja 105 Cast. Como você já sabe, aqui a gente recebe empresários, empreendedores, pessoas realmente que têm conteúdo para trazer aqui para vocês. E hoje não é diferente, estou com a Lígia Coelho aqui, que é educadora física e também consteladora. Você vai entender um pouco dessa junção aí. Lígia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui, né? Conhecer nosso espaço também, poder falar um pouco do seu negócio, do seu business. E a gente vai entender agora, gente, o que é, de fato, constelação sistêmica. Eu sei que tem uma diferença, não sei se é diferença, mas as pessoas conhecem como constelação sistêmica ou constelação familiar. Explica um pouquinho essa diferença e o que é, de fato. Isso. Então, a constelação familiar e sistêmica, é a mesma coisa, né? Mas eu utilizo mais o nome, né? A nomenclatura sistêmica, porque ela abrange um sistema, um todo. Então, mas é o mesmo princípio. Então, o que é a constelação, né? A constelação, quem trouxe essa ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, um método que pode ser usado por vários profissionais que se formaram, né? Porque ela tem uma formação para você se qualificar como um constelador. E essa formação pode ser tanto um psicólogo, como um educador físico, um empresário, uma pessoa autônoma, pode estar fazendo esse tipo de formação. Sempre com um profissional sério. E o que é a constelação sistêmica, né? Então, ela é uma ferramenta que ela nos ajuda a dar um diagnóstico. Então, ela é uma ferramenta para você diagnosticar algum conflito interno ou externo. Então, o que é o conflito interno? Pode ser, por exemplo, uma insegurança, né? Um medo, pode ser também um problema físico, uma doença. O problema externo, uma relação com um familiar, né? Eu tenho um problema de conflito com um familiar. Ou eu estou passando por um conflito com meu esposo, com a minha esposa. Então, esse conflito ele é interno ou externo, a situação, né? Aí, dentro dessa ferramenta, a gente vai diagnosticar qual é a causa profunda, o que está oculto e que está originando esse tipo de conflito, né? No caso de um sintoma, de uma doença. Então, a gente vai constelar, né? Para ver da onde está vindo, qual que é a origem interna dessa doença, qual é a função, né? Tudo tem uma função. Então, a doença tem uma função, aquela situação tem uma função. E aí, quando você vai trabalhar para diagnosticar e solucionar esse problema, aí aquilo perde a função. Entendi. Eu te perguntei, vou direto para esse assunto, porque as pessoas às vezes ouvem falar, né? Como é que funciona, ou às vezes vêm pela dor. Como que as pessoas chegam, de fato, para... agora eu descobri que se eu for atrás, ou olhar, pesquisar sobre constelação, vai me ajudar nessa dor, ou não. As pessoas ainda não têm consciência que a constelação ajuda e vem pela dor. Como que você vê isso, assim, no seu dia a dia? No meu dia a dia. Então, a constelação tem algumas crenças limitantes em relação a esse tipo de ferramenta, né? Então, a constelação, não faz parte de uma religião, ela não é espiritual, né? Então, não tem, ela é uma ferramenta e hoje tem pesquisas científicas, né? Então, quem trouxe foi o Bert Hellinger, que é um alemão, né? Ele já faleceu, mas a esposa dele, que é a Sophia Hellinger, ela continuou, né, com a constelação e com os estudos. Então, ela tem até um livro que é Constelação e Ciência, que ela traz essas pesquisas científicas, né, comprovando que a constelação ela tem um fundo de ciência. Porque na constelação a gente trabalha com um campo que a gente chama que é um campo morfogenético. Então, todo mundo tem esse campo, que é um campo energético, né? Energia não tem a ver com religião, ela tem a ver com física, né? Todo mundo é energia, tudo é energia. Então, o que acontece nesse campo da pessoa? Ela carrega informações. Então, é um campo carregado de informações. E a gente, na constelação, vai acessar essas informações. Então, um profissional que vai fazer a constelação, ele tem que ser muito
responsável, né? Qualquer profissional tem que trabalhar na área da saúde com responsabilidade. E aí a gente vai acessar essas informações. Por isso que há uma crença, né, ou um medo das pessoas em fazer a constelação. Mas não, ela já tem, né, uma pesquisa científica, né? Os profissionais que trabalham sério têm utilizado, tem profissional que é constelador e cada constelador vai para um ramo. Por exemplo, eu tenho uma professora de inglês que ela constelou a minha dificuldade nos idiomas. Então, ela vai ver qual que é a trava da pessoa em relação aos idiomas. Eu vou constelar dando, né, um foco mais para o bem-estar físico, porque eu sou educadora física e recebo as pessoas com dores físicas ou com baixa autoestima, né? Então, eu vou constelar para entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa que está influenciando no corpo dela, no físico dela, nas dores na coluna, né? Não só em sintomas como em alguma doença, alguma patologia. E aí eu vou constelar com esse segmento. Tem constelador que está constelando só na área empresarial, constela ali no ambiente de empresa, né? O que está acontecendo ali, os conflitos. Então, a constelação, ela não tem a ver com religião. Só que ainda há algumas crenças das pessoas em relação a isso e ficam com medo, né? Mas esse medo também tem a ver com a resistência da pessoa. Por quê? Quando a gente quer resolver um problema, um conflito, uma doença, essa tem que ser uma decisão muito interna. Agora, se a pessoa não estiver bem decidida, ela vai criar várias resistências. Então, ela vai falar que a constelação, não, tenho medo disso. Ela vai falar que o médico não ajuda a resolver. Ela vai falar que o educador físico não está ajudando ela a emagrecer. Ela vai falar que o fisioterapeuta não é bom. Então, sempre que tem uma pessoa que ela fica pulando de galho em galho em vários profissionais, é porque, no fundo, ela não quer resolver. E aí vem o medo, e as crenças, mas porque é a resistência dela, né? Você tá me falando, eu tô lembrando de dois livros, um livro que eu li e um caso que eu já percebi, assim, né? Tem um livro que chama A Coragem de Não Agradar, eu esqueci o nome do autor agora. E ele fala sobre isso, você tem como se fosse uma meta das pessoas não gostarem de você, por exemplo. Uhum. E aí você sempre vai achar motivos para as coisas acontecerem. Então é o que você tá me falando, só que aí é o terceiro, né? Você não tem culpa, sempre o outro. Isso daí não resolve, mas isso, aquilo. E aí, é o que a gente está falando aqui. Aí você vai explicar, obviamente, como que funciona. Mas tem sempre ligação a você e o outro também. Mas tem gente que ou você é culpado ou é o outro. Pode responder. As pessoas, elas costumam terceirizar a culpa, né? Então, elas criam essa resistência e vai colocando a culpa no outro por não resolver o seu problema. E, na verdade, o que existe não é bem culpa. A culpa, ela é uma carga muito pesada, né? Então, o que existe é assumir a responsabilidade. Então, eu assumo a responsabilidade dos meus atos. Eu assumo a responsabilidade de, agora eu tô com diabetes. Por quê? Por causa dos meus atos, né? Em relação à minha alimentação, em relação a como eu lido com a vida. Então, o que existe é assumir a responsabilidade. A partir daí, você procura o profissional, um constelador, um médico, um físico, alguém da área da saúde, enfim, dependendo do seu caso, para te ajudar, para te orientar. Nós somos um facilitador, né? Mas é muito interessante a gente falar isso, porque eu estudo a psicossomática, né? Desde então eu venho estudando, e quem trouxe esse conceito da psicossomática para a medicina moderna fala que a cura, ele não está mais na mão do médico, né? Por anos, a medicina, né, deixou a cura na mão do médico. Mas, na verdade, o médico... Eu falo médico, mas é o profissional da saúde em geral, tá? E nós somos facilitadores. Mas a cura mesmo está nas nossas mãos. Então, depende muito, se a gente quer resolver alguma doença, alguma situação na vida, depende muito mais de nós do que do outro, né? Do que desse profissional.
Então, Grodeck, que é o pai da psicossomática, ele traz isso. Ele que começou a orientar, né? Freud também começou, também traz um pouco da psicossomática, a orientar a medicina moderna de que a gente não, que o médico não pode mais ficar com esse poder de cura, que na verdade quem tem esse poder de cura somos nós, né? É o doente, né? Eu acho que, eu não sei, essa questão mais da medicina integrativa, né? Que fala muito disso, que está tudo muito relacionado. E até te perguntar sobre isso. Quando a gente vai procurar um constelador, por exemplo, ele fica assim... É claro que é difícil colocar como comparação, mas para quem já conhece psicanálise, psicologia, psiquiatria ou até mentor, coach, onde que fica essa facilitação que você está me trazendo? Se eu pudesse comparar, né? Eu sei, assim, a grosso modo as pessoas entendem a psicanálise e a psicologia e a psiquiatria como níveis, não níveis, como formas de tratamentos diferentes, né? Aí o psicólogo às vezes indica a psiquiatria, toma um remédio, volta para ter sessões de psicologia, psicanálise também tem essa transição. Como que vocês se colocam nessa... Assim, é difícil falar, mas como se fosse numa prateleira para as pessoas entenderem isso. A constelação, como seria o tratamento, né? Então, a constelação a gente faz num formato de sessão, né? Então, ela é uma sessão onde a gente vai diagnosticar, como eu falei. E aí, a ferramenta que a gente usa são alguns elementos. Então, eu trouxe aqui para mostrar que esses bonequinhos, né, que a gente chama, eles vão ser os representantes, né, os elementos daquela constelação. Porque existe também a constelação com pessoas, né? Tem séries, né, de filmes, né, séries na televisão que mostra a constelação com pessoas. Então, as pessoas podem podem conhecer a constelação mais com essa visão, mas existe a constelação com bonecos, né, que a gente usa os elementos. E aí a gente vai trabalhar no campo da psique mesmo, né? Não é que nem, por exemplo, a pessoa vem para uma aula minha de Pilates, é um campo físico. Só que a gente não consegue separar o físico do emocional, né? Do energético. Nós somos um ser integrado. Então, a gente vai trabalhar aqui na psique, né? Para a pessoa enxergar, diagnosticar o que está acontecendo naquele conflito, né? Então é diferente, vai chegar numa aula onde a gente vai trabalhar mais o físico, né? Vai chegar na nutricionista, aí é uma questão mais alimentar, física também, né? Vai chegar no fisioterapeuta, aí é mais uma questão de movimento, de reabilitar, né? No psicólogo, é aquela conversa, independente da linha que o psicólogo segue, mais psicológico, emocional. Então, aqui também é uma coisa psicológica, emocional, para ampliar a consciência dessa pessoa, para ela entender o que está causando aquele tipo de doença, aquele tipo de dor, né? No meu caso, que eu constelo mais essa questão do bem-estar, da saúde física também. Muito legal, estou já curioso para ver uma simulação, aí você explicar para a gente como é que funciona. Antes disso, eu quero te perguntar como que você conduziu aí a sua carreira para hoje ser uma consteladora. Eu já trouxe aqui, é difícil a gente encontrar uma pessoa educadora física e também consteladora, achei demais, né? Porque tá ligado aí à psique que você falou, mas tem um bem-estar aí muito na prática, né? Mexi com isso, assim, fiz uma sessão, comecei ajustes ali, estou fazendo exercício já, talvez pensando de uma forma correta agora, alinhada à sua orientação. Então, quero saber como que tá o seu background que te trouxe aqui para a gente... Cara, que legal que você tem propriedade para tratar disso. Conta um pouquinho pro pessoal. Então, a minha carreira com a educação física começou aos 12 anos de idade. Legal. Mas eu vou resumir bem, porque é importante essa fase para mim. Então, eu sempre gostei de esporte e aos 12 anos eu decidi que eu ia fazer educação física. Por quê? Porque eu olhava para mim e me comparava com meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, e os meus primos. E aí eu via que eu ficava menos doente, que eu não ficava tão gripada, essas doenças, né? E aí eu percebi, e aí me veio assim, porque eu pratico esporte, vou fazer educação física. E aí, na minha caminhada, né, aí eu fiz o colegial técnico, né, na época era colegial, né, de desportos, e depois cheguei na faculdade de educação física.
E aí, no decorrer dos meus anos, eu não fui para essa linha de esporte escolar, fui para uma linha mais de ginástica, né? Musculação, personal, mas eu sempre achava que falta algo, sabe? E aí eu comecei a ir para a área terapêutica. Então, eu fiz massoterapia no Senac, fiz alguns cursos de reiki, né? Fui conhecendo essa parte integrativa e fui gostando. E aí eu fui agregando, até que eu conheci o Pilates, que eu vi que tinha tudo a ver comigo, porque ele trabalhava muito essa questão do corpo, mas de alinhar, de concentração, de aliviar dores. E as pessoas sempre me procuram por causa de dor. Tanto que, às vezes, as pessoas até me perguntam se eu sou fisioterapeuta. Eu falo, não, eu sou educadora física. Eu atuo após a reabilitação, né? Então, as pessoas sempre me procuravam. E aí, eu fui buscar resposta, o porquê que as pessoas ficavam doentes e elas se tratavam e a doença voltava, né? Por exemplo, eu nunca tive uma doença grave, nada, mas eu sempre tive uma boa consciência corporal, sempre tive essa conexão com o meu corpo e de conseguir de aliviar as minhas dores, que eu também tenho, né? Eu fico muito tempo em pé, então eu consigo fazer mobilidade, mas olhando meus alunos, que são atletas urbanos, eu falei, por que essas pessoas estão cada vez mais com problemas de depressão, estresse, né? Muito grande. Às vezes você vê alguém que cuida do físico, pratica esporte, uma boa alimentação, mas aí tem câncer. E aí eu não entendia. E aí eu conheci na massoterapia a medicina tradicional chinesa. Aí eu comecei a ver que o emocional faz toda a diferença. Só que a medicina tradicional chinesa ainda é um pouco difícil de entender, né? Aí continuei a minha estrada, a minha caminhada. E aí chegou 2020, que foi aquele ano bem complicado, que foi aonde eu conheci a constelação sistêmica, que mudou a minha vida. Eu estava com conflitos, né, aí emocionais, e mudou. E aí eu trouxe porque a constelação, ela não é só esse diagnóstico, né? Ela é, na verdade, uma visão de vida. Você aprende não só a constelar, você aprende a ter uma visão da vida. Então, eu trouxe essa visão sistêmica para o meu, além de trazer para a minha vida, eu trouxe para o meu trabalho. E aí, nesses 4 anos, né, de 2020 para cá, eu comecei a aplicar essa visão sistêmica dentro da sala de Pilates. Então, eu comecei a conversar com os alunos. E aí, eu percebi que quando eles entendem o conflito deles, a dor melhora. Então, aí eu fui estudar, conhecer a epigenética. Então, o que a epigenética fala? Ela fala que as doenças que a gente tem, as patologias, elas não seguem mais um padrão familiar. Então, meu pai teve diabetes, aí eu vou ter também diabetes. Minha avó teve problema no coração, então meu pai vai ter e eu vou ter também. Então, você pode quebrar esse padrão, né? Como? Mudando o comportamento diante a vida, diante a situação. Só que você só vai mudar esse comportamento, criar novos caminhos neurais, para criar novos hábitos, quando você diagnosticar primeiro qual é a causa profunda daquilo, né? E você se determinar em mudar. Então, é isso que eu ajudo as pessoas, é fazer esse diagnóstico. E aí, depois, a gente pode entrar com um coach para poder mudar esse comportamento, porque é difícil mudar hábitos. E hábito não é só hábito alimentar. Então, é esse hábito comportamental, mas é o hábito também de pensar, sentir e de agir. Se a gente não alinha esse pensar, sentir e agir, aí a gente não toma decisões corretas ou fica travado, né? Se autossabota. Então, você tinha falado como é que a gente atua, né? A gente faz essa sessão de constelação para diagnosticar. Aí depois a pessoa, ou ela pode continuar com as aulas, se ela for uma aluna, né? Se ela quiser fazer aula personal comigo, a gente continua para cuidar desse físico, dessa patologia, né? Pós-reabilitação, ou a gente faz um trabalho com coach. Que aí o coach, ele não é terapia, o coach é para ajudar, o coach sistêmico, né, que a gente chama, para ajudar a pessoa a ter ação,
ação para mudar aquele comportamento, aquele hábito. Então, vamos supor que a pessoa veio constelar uma obesidade ou um sobrepeso. Então, na constelação, ela pode descobrir que aquela origem daquela compulsão alimentar veio na infância, né? Ou ela está identificada com alguém. E aí ela olhando aquilo, bom, agora eu já sei, mas a constelação não faz milagre. Depende, lembra, né? Depende de mim mudar o meu comportamento. Então, aí depois a gente entra com coach sistêmico para ajudar essa pessoa a mudar os hábitos dela, né? Nesse campo comportamental, porque ele é importante. Então, eu vou fazer, né, continuando nesse exemplo, eu vou passar com a nutricionista para fazer uma reeducação alimentar, vou fazer atividade física na academia ou com personal. Então, tudo isso é válido e é preciso. Mas para eu não me auto-sabotar, o que eu faço? Né? Que esse é o grande problema das pessoas, é a autossabotagem, é mudar esse caminho neural. A gente muda esse caminho neural com novos comportamentos, mas isso tem que ser uma repetição. Então, aí entra o coach sistêmico para ajudar essa pessoa. Porque eu tô pensando assim, você falando, me veio duas coisas. Primeiro, essa questão da influência que antes a gente tinha essa questão de... Como se assim, você falou, né? Se seu pai teve diabetes, provavelmente você vai ter e tal. E eu sou do digital, né? E a gente fala sobre isso, eu falo nas minhas palestras, que antes você tinha só uma referência dos seus parentes ali para falar como que você vai conduzir sua vida, por exemplo, né? Como que eu vou conduzir minha casa, como que eu vou fazer minha comida, como que eu vou lavar minha roupa, tudo isso era os seus parentes, né, pais assim, que vieram antes de você para te explicar como é que faz. Então a sua vida era regida pela essa referência. E hoje a gente vê que não. Os jovens, eles não precisam de referência de pai nenhum, entre aspas, né? Como que eles conduzem? Eles vão no Google e perguntam, vão no TikTok e perguntam. E aí ali está a resposta de como que eles vão conduzir a vida deles. Então, é o que você está me falando. E a resposta científica está aí, né? As suas referências mudaram. Você acabou sendo impactado por várias pessoas. Assim, o mundo todo, na verdade, agora consegue te influenciar nos seus hábitos. Então, eu acho que aí já tem uma resposta do que a gente não vai seguir exatamente, talvez, é o que você está me falando, uma referência do pai. É isso? É uma das coisas também que a gente pode concluir? É porque a gente... Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Tá bom. A nossa identidade, ela é influenciada, né? Pela escola que a gente estudou, pela sociedade, a cultura e pelo sistema familiar, né? É lógico que as características físicas, isso... É genético, sim, a gente vai ser parecido com alguém da família, mas o padrão sistêmico, por exemplo, de uma doença, toda a família teve o câncer, ou então, toda a família tem problemas no casamento, alguém sempre se separa, então não precisa ser só específico de doença, mas também de padrão de comportamento, né? Então, esse padrão vai passando de geração para geração. Isso está nesse campo que eu falei, né, morfogenético, está registrado ali. E aí, só que a gente não tem essa consciência, porque a mente inconsciente, a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é essa daqui, eu sei que eu tenho que sair daqui, eu tenho outro compromisso, não sei o quê. A mente inconsciente é um mistério, são informações que tem ali dentro, só que ela influencia a gente 95% das nossas decisões. E aí tá lá o nosso padrão sistêmico, familiar, que vem do pai, da mãe, dos avós, até a quinta geração. E aí isso tá dentro da gente. Então, só que aí a gente pode se identificar com algum familiar e repetir ali aquele padrão, né? Só que a epigenética fala que a gente pode quebrar esse padrão se a gente quiser. Então, a gente pode quebrar como? Com esses novos comportamentos. Aí, esses jovens que estão procurando, eles também são influenciados por uma cultura, né? Por um padrão sistêmico. Porque sistêmica não é só familiar, é o sistema da empresa, é o sistema de São Paulo, é o sistema do Brasil. Então, o sistema, ele é o todo. E que influencia, impacta também na nossa formação, na nossa identidade, né? Eu acho demais isso, porque
Enfim, eu acho que tudo é o que você falou. Quando você vai entender e pesquisar, você vai ver o porquê disso, você vai entender. Eu sou fascinado pela essa questão do inconsciente, de como eu vejo, às vezes, como eu comentei hoje cedo, o comportamento que eu comecei a perceber que só eu tinha. Um olhar criativo, é uma coisa assim. Eu lembro de assim, com 12, até menos, que minha mãe, quando ela comprou o primeiro micro-ondas, veio o manual de receitas, né? E eu lembro até hoje o layout das letras, do design daquele manual. E eu tinha, o quê? 5, 6 anos. Da onde que veio essa referência de eu entender tipografia, cor, que é onde eu trabalho hoje? Desde pequeno. Mas assim, meu pai e minha mãe não fizeram nenhuma influência sobre isso. Mas o que eu percebi depois, vendo meu pai contar, que o meu avô tem essa linha criativa. Sempre foi, teve esse olhar, sempre fez a coisa bem alinhada e tal. Então, não tem como. Assim, você vê que eu não sei falar o termo técnico, né? Mas é genética, tá ali, né, dentro de você. Então, acho que é muito legal. Sim. O que vale ressaltar na sistêmica, nessa questão, né, de a gente carregar, é que a gente carrega coisas boas, né? A gente sempre fala das coisas ruins, né? Porque elas precisam ser resolvidas. A gente está aqui numa evolução, né, como ser humano. E a gente pode elevar nosso sistema familiar quando a gente muda, né, para as próximas gerações, os filhos, não carregar esse peso, né, para eles ficarem livres disso, né? Então, isso que é o bonito da sistêmica também. Então, a gente não carrega só as coisas ruins, a gente carrega as coisas boas. E também não existe culpado. A partir do momento que você fica culpando, a minha vida é assim por causa dos meus pais, é aí que está um grande erro. É um grande erro isso. Independente de como foi a sua relação com seus pais, às vezes você até é filho adotivo, às vezes você não conhece, às vezes seus pais morreram, mas alguém fez esse papel, né? Porque pai e mãe é função. Então, alguém fez essa função, às vezes uma avó, às vezes até uma vizinha, uma tia, fez essa função. Então, eu tenho... A minha mãe, ela é viva, mas eu tive mais 2 referências também, né? Então, é função. E aí, todas essas referências vão contribuir para a sua formação. Mas não existe o culpado. O que existe é assumir a responsabilidade, né? O que existe é você ver, é você enxergar. Na constelação a gente fala, eu vejo você. É incluir. É importante porque se você culpa alguém ou exclui, você está excluindo esse alguém da sua vida, do seu sistema. E ninguém pode ser excluído. Por mais que você viveu uma situação muito ruim. Mas aí isso tem que ser resolvido dentro de você. Teu pai, tua mãe não vão mudar por causa de você. E a gente nem pode querer isso porque eles são maiores. Então, o que tem que ser resolvido é dentro de você. É a sua relação com seu pai e com a sua mãe dentro de você. Aí você seguir em frente. Independente se você vai seguir em frente ainda tendo contato com eles ou não. Porque às vezes você precisa se afastar. Porque dependendo da relação, às vezes sim, tem pais e mães que são tóxicos. Mas a gente não vai poder mudar eles. Porque eles são maiores também. Mas eu posso pegar o que é de bom deles, porque existe sim, o que é de bom dos nossos ancestrais e seguir em frente. Depende de mim resolver essas questões internas e seguir em frente, para que no meu trabalho eu não reproduza uma situação que na verdade eu vivi na infância. Então eu busco reconhecimento e não estou tendo. Mas você está rebuscando o reconhecimento de quem? No fundo, às vezes um reconhecimento do pai e da mãe, né? Então você tem que... Por isso que a constelação ela é fantástica, é para você enxergar. Nossa, é isso. E aí você vai para a vida com mais consciência. Eu vi um vídeo esses dias na internet que era não sei se acho que você já deve ter visto, que era um homem chegando, um casal, chegando para estacionar numa vaga e ele estava esperando a outra pessoa sair, estava saindo assim, e ele estava esperando. Aí na hora que esse cara saiu, ou se o do outro, né, saiu, entrou um terceiro na vaga dele e ele estava esperando. E aí o vídeo fala assim, como as nossas relações seriam se a gente fosse falar como inconsciente ou como aquilo que não foi tratado na infância. E aí é muito legal, porque aí o cara levanta, sai do carro e ele vai brigar, a esposa dele fala, vai lá e mostra para ele que você é o alfa, você é o macho, não sei o que, e tal. E aí ele vai brigar
com o cara e o outro que entrou no lugar dele fala, mas eu sempre tive que ir atrás das minhas coisas, porque meu irmão mais velho nunca deixou e tal, e sabe assim, revelando, na verdade, os comportamentos que as pessoas têm adulto de coisas que não foram resolvidas quando pequeno, né? Não sei se resolvidas, mas entram em conflito. Sim. Eu achei esse vídeo demais, porque é isso, é o espelho da realidade, né? Sim, é isso mesmo. Eu queria muito que você explicasse como é que funciona, para a partir daí a gente fazer mais perguntas. Tá. Tem como fazer? Um exemplo assim, fictício, assim, não sei como que é. Tem sim. Então, a gente tem... Dá para ver? Dá para mostrar? Dá para ver todo mundo? Dá para ver? Então, a gente tem aqui o campo, né, que a gente chama, e a gente tem os representantes, que são os bonequinhos, tá? Aí, aqui é o campo, né? E aqui são os bonequinhos, que são os representantes. Eu uso esses bonequinhos, mas tem diversos, né? Tem gente que trabalha só fazendo bonequinhos de constelação, e aí a gente quer comprar tudo. Mas eu trabalho com esses. E aí, dentro da constelação, a pessoa tem que chegar com um tema. Então, vamos supor que seja uma compulsão alimentar, né? Aí, a gente vai constelar esse tema, porque numa constelação, você não vai resolver a sua vida inteira, né? A gente pode fazer várias constelações. Agora, o tempo disso, você não vai fazer também toda semana. Não é que nem academia que você vai lá toda semana, ou psicólogo que você vai uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não. A constelação é uma questão de você sentir. Então, eu vou trabalhar esse tema, depois a pessoa tem que absorver aquelas informações, a vida vai acontecendo, né? Para ela poder também mudar a vida dela em relação, né, àquele tema, aquele problema. Então, ela pode sentir que ela vai fazer a constelação depois de 1 ano, ou depois de 2 meses. Então, não tem um tempo certo. Tem alguns profissionais aí que falam, tem que fazer a cada tanto tempo. Não, a gente não tem isso. É você sentir, porque aí você pode vir para a constelação para trabalhar um outro tema, tá? Então, aí é você que vai sentir o tempo que é melhor para você. Aí, a gente trabalha, então, com abertura de campo, a pessoa traz o tema, e aí a gente trabalha com os representantes. Então, por exemplo, compulsão alimentar. Aí, vamos supor que eu pego aqui a pessoa, aí eu coloco no campo, e esse representante vai representar a pessoa, né? Então, aqui é a minha cliente. E aí, eu vou colocar, por exemplo, o problema. Qual que é o problema? Compulsão alimentar. Aí, eu posso pegar um representante, escolhi esse daqui. E posso colocar ele no campo. Aí, eu vou colocar o problema na frente dela. E, a partir daí, eu vou sempre perguntar o que ela está sentindo, né? Então, o que esse representante está sentindo em relação a esse. Então, é muito de sentir. E aí não tem que raciocinar, né? E às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade do sentir e fica querendo raciocinar muito. Não, é o que o seu inconsciente vai trazer, é o que a gente vai captando de informação, né? E o profissional também, ele tem que estar num estado de presença, né? Ali fora tem que esquecer. Estado de presença para poder fazer essa leitura com responsabilidade e efetividade, né? Então, aí eu vou fazendo as perguntas e aí a constelação vai acontecendo. Aí, daqui a pouco, então, vamos supor que eu senti que eu tenho que colocar a mãe e o pai na constelação. E essa constelação eu posso fazer de forma oculta ou não. Então, forma oculta, o cliente não vai saber quem são os representantes, né? Ela não vai saber que aqui é ela e que aqui é o problema. Eu posso fazer dessa forma que é até melhor, para não sugestionar, para a pessoa não ficar pensando, né? Então, eu prefiro trabalhar de forma oculta, aí durante a constelação, mais para o final, ela vai entender quem é quem e o que ela sentiu, qual a ligação, e aí a gente vai, fazendo uma investigação e aí vai chegar numa conclusão, né? Então, eu posso colocar, esse representante vai representar o pai, essa representante vai representar a mãe. Aí ela vai me falando, onde você sente que tem que colocar esse representante? Aí ela vai me falando aonde que ela sente que tem que colocar. Aí, conforme eu vou colocando, aí vou perguntando também, o que você sente aqui? O que você sente aqui? E vou anotando, né? Porque é oculto. Vou anotando. Até que no final vai ficar um desenho. E aí aí eu vou explicar para ela, olha,
Então, esse seu problema tá ligado com isso, com essa situação. E aí a gente vai conversando, e aí eu vou puxando também. Que às vezes a gente tem que puxar, né? Como é que foi seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai? Como que era a sua alimentação, né? Quando criança. E aí eu vou puxando até que a gente chega no diagnóstico. E aí depois que ela visualizou, né? Aí a gente sempre, né, fala, o que você está sentindo ao olhar essa bagunça aí, né? Aí ela sempre vai olhar e vai, né, vai fazer sentido para você. E aí a gente vai conversando. E tem pessoas que se emocionam, chora de ver, né? Às vezes sai questões de aborto. Então, mexe muito com as pessoas, porque mexe com a nossa família de origem, né? Mas ela é bem profunda. E aí, depois disso, né, a gente vai pro saudável, porque não adianta só ver, né? Então, fez o diagnóstico, vamos pro saudável. E aí eu mostro para a pessoa o que é o saudável, né? Então, eu vou falar para ela, olha, então você tá aqui, um exemplo, né? Aí eu vou tirar o problema, vamos conversar com esse problema. Aí a gente faz as falas de cura, que a gente chama, né? São as falas sistêmicas. Então, a gente conversa com esse problema, a gente dá um ponto final nele, né? Ali naquele momento. E aí, daí eu vou colocando eles no devido lugar, né? Então, seu pai, sua mãe tem que estar atrás de você, te mandando energia, né, da parte saudável. Você tem que estar olhando para a vida. E aí a gente vai montando o saudável. Aí a pessoa vai olhar e ela vai sentir... Normalmente a pessoa, quando olha o saudável, ela... Relaxa, fica mais leve. E aí, por isso que é legal, é você enxergar, né? De repente, nem precisaria tanto dos bonecos, mas a gente trabalha com esses representantes porque é uma forma da gente enxergar, da gente ver, do cérebro entender, do seu inconsciente entender, né? Então, o cérebro, ele gosta de aprender, então a gente precisa de um aprendizado. Aí o aprendizado é esse. É legal porque eu li um livro que chama Design Sprint, ele fala sobre a inovação e ele fala, não adianta você querer inovar sem desenhar. Isso. Tem que desenhar, ainda não inventaram nada que o cérebro faz a percepção do que é, né, sem que ele veja um desenho ou tenha representações gráficas, né, que é o que você está trazendo aqui. Melhor ainda porque é 3D que você tem. Eu já fiquei super, que é tudo coloridinho, acho super legal. Mas me dá um exemplo para a gente entender, assim, por exemplo, no caso da relação que ela teve ali de compulsividade alimentar. E aí, talvez tenha uma representação ali da mãe. Porque, assim, você está falando, eu estou lembrando de uma série de This Is Us. Não sei se você já ouviu falar dessa série. Já ouvi falar. E lá tem um personagem que ela tem um problema de obesidade. E aí, a série vai conduzindo a assistir tudo. Mas, assim, acho que também para o final, vai dando a perceber de que a filha sempre se comparou com a mãe. Que sempre foi muito bem, assim, sempre teve um corpo super legal, uma facilidade em se alimentar bem. E ela não. E ela, além disso, nasceu gêmea, né? Ela é gemelar, que fala, né? Só que de placenta diferente. Então, ela é menina e o irmão dela, gêmeo, é um menino. E ele é, assim, modelo, tem todo um apelo ao corpo. Assim, a sociedade adora o corpo dele. E ela não. Então, ela teve essa rejeição e começa a perceber que a série vai mostrando que a compulsividade alimentar dela é realmente relacionada à questão emocional. Sim. E aí, no caso desse que eu estou dizendo, está relacionado ela com a mãe e com o irmão. É assim que faz essa montagem? Como é que é? Isso. Eu fiquei nessa dúvida. Aí, a gente... Né, como nesse exemplo, entendeu? Sim. Só pra gente... Então, a gente sentindo, né, que tem que colocar... Normalmente, a gente coloca pai e mãe, sim, na constelação. Aí, a gente vai ver aonde que está essa mãe e como ela está influenciando também a filha, né? E como é que foi a interpretação dessa filha em relação à mãe quando criança. Você vê, são 2 irmãos gêmeos, mas tiveram interpretações de vida diferentes, né? É a mesma mãe, o mesmo pai, mas tem interpretações diferentes. Então, quando nós somos criança, desde a barriga da mãe até os 7 anos de idade, é uma fase extremamente importante, porque é ali que está tendo a formação. Então, cada fase vai se formando os traços de caráter, né?
E aí, dependendo da nossa interpretação, isso vai ficar registrado naquela criança. Então, fica ali, enraizou aquela interpretação. Então, interpretação de que, eu sou feia, né? Eu não sou capaz. E aí, aquilo fica internalizado nela. Aí, quando ela vai crescendo, aí ela vai revivendo aquilo na adolescência e na fase adulta. Então, ela está revivendo aquela interpretação, só que é inconsciente. Então, quando ela chega e percebe na constelação o que realmente está acontecendo e que veio nessa fase, aí ela toma uma nova consciência e aí ela tem a oportunidade de mudar isso diante a vida. Então, ela está repetindo o que ela interpretou lá. E aí, isso é muito individual, porque você vê, são 2 irmãos, só que um interpretou de uma forma e ela interpretou de outra, né? Então, aí tem essa relação com a mãe. Às vezes, ela pode estar sentindo ou uma super proteção, né? A gordura, ela vem para proteger de alguma coisa, ou a falta da mãe, né? Então, eu tô sempre com aquela sensação de falta, né? Ou sempre buscando o reconhecimento da mãe, ou por ser rebelde, mas isso inconsciente. Eu vou ficar grande para afastar, né? Por rebeldia também, né? Para competir com a mãe, assim, para desafiar a mãe, porque a mãe ali, né, é uma pessoa atlética, não sei o quê, aí ela pode estar desafiando a mãe. Então, pode ser vários fatores, desde falta de superproteção, de buscar o reconhecimento da mãe. Às vezes, na fase de amamentação, ela foi amamentada ou não, porque às vezes a mulher não tem o leite, alguma questão assim, mas faltou o olhar, né? Então, até um alerta para as mães, quando vai amamentar, tem que manter o olhar. E às vezes a gente está com a vida tão corrida, né, que não é por mal, mas às vezes essa atitude que pra gente que é adulto parece nada, para aquela criança é muita coisa. Então, se isso vai se repetindo, eu tô buscando o olhar, não tá vindo, aí eu vou interpretando, aí como eu sou criança, eu não tenho essa parte emocional ainda madura para lidar com isso, eu vou criando esse mecanismo. E aí eu vou interpretando, aquilo vai ficando enraizado e aí vai se repetir na fase adulta. Eu sou muito fascinado por esse conteúdo, porque quando a gente teve o Otávio, meu primeiro filho, eu li vários livros. Li sobre a Dinamarca, sobre como os pais criam os filhos, de como você consegue projetar, falar, fazer com que a mente dele já trabalhe em função positiva para ele. A gente fala palavras de afirmações para ele, entende qual é a linguagem do amor, né? Desde o primeiro, o segundo também a gente percebeu isso. E são detalhes, assim, é o que você está falando. São ajustes pequenos no seu dia a dia, na rotina, que você consegue, não programar, mas, assim, ajudar nesse subconsciente que você está criando. Eu achei, assim, quando a gente teve o primeiro filho, a capacidade de você moldar um ser humano. Eu até brinco com uma frase, falo, quando eu via a criança assim mal criada, ou de alguma forma, eu achava que era culpa dos pais. Hoje eu tenho certeza. Assim, eu vejo que é realmente você, assim, que a gente fala, a criança tá ansiosa, tá no celular. Cara, assim, é falta de interesse dos pais de querer. A gente atendeu uma vez uma nutricionista e aí eu perguntei para ela como que ela lidava com a nutrição com as crianças. Ela falou, não tem nutrição com criança. Nutrição para cuidar da criança é com o pai. Sim. É ele que alimenta a criança. Sim. E eu falei, é isso. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, tem que ter esse olhar do pai para cuidar do que você está falando. Você comentou uma coisa aqui na sua fala também, que o pai e a mãe são os maiores, né? É nessa condução mesmo, como eu estou falando? Como que você vê isso? Porque eles vieram primeiro e eles que deram a oportunidade para a gente nascer e viver a vida, né? Por isso que a gente tem que ser grato. Só por eles darem a vida para a gente, né? Eles não precisariam deixar nada, nem herança, não tem obrigação nenhuma de deixar herança, nada. O mais importante é a gratidão pela vida que eles nos deram. Porque se não fossem os nossos ancestrais, a gente não estaria aqui com essa oportunidade de viver a vida.
Então, os pais, eles têm a função de criar aquela criança até os 18 anos, mas dando os limites, né? E dando as necessidades. Então, a criança, ela não vai buscar comprar no mercado, ela não vai buscar o alimento dela. Quem vai é os pais, eles que são os responsáveis, né? A criança, ela é criança, ela precisa da orientação. E a criança só quer brincar, então ela precisa da orientação, da atenção, dos limites. Não é super proteger também, porque isso também não é bom. Mas é falar o não na hora que tem que falar, né? Então, a criança depende muito do exemplo dos pais e da sua orientação, do estímulo, né? Os pais têm que estimular muito os filhos, né? Você é capaz, você é uma pessoa bonita, porque os jovens estão sofrendo muito isso, né? Com essa questão de corpo, né? Anorexia, né? Tira foto, uma selfie, aí tira 1000 selfies e não escolhe qual vai postar. Isso já é um transtorno. Então, os pais precisam olhar para esses filhos, né? Para essas questões, para que lá na fase adulta eles consigam traçar um caminho mais saudável, né? Para que eles tenham uma força interna para fazer as escolhas e lidar com os desafios. Como é que os jovens hoje vão lidar com a vida, sendo que eles estão sendo super protegidos ou simplesmente largados? Eu vejo muito, até vi um psicólogo falando sobre isso. Os pais atualmente têm deixado as crianças livres para escolher muita coisa. Então, por exemplo, né, antes você tinha um direcionamento. Filho, você vai fazer medicina, ou você vai fazer advocacia, engenharia, aquelas profissões mais padrões, assim. E era uma coisa muito direcionada. E hoje o pai fala, não, filho, eu quero que você seja feliz. E esse psicólogo estava falando que, cara, você acabou de dar a missão mais impossível para o seu filho, que é ser feliz. É uma coisa mais complexa que você pode dar para ele, falar para ele decidir sobre isso. Então, ele falava sobre essa questão. Às vezes, você direcionar mais fechado faz com que ele faça o teste, vá mais no fundo. Não é isso que eu quero. Vai tentar mais uma coisa, mais outra função, outra profissão, mas mais direcionado. E hoje a gente vê muito isso, deixando aberto, e a pessoa fica, como você deu esse exemplo, no campo aberto, e aí você não sabe para onde que você vai, que caminho que você vai tomar. Eu vejo muito isso. Eu até te perguntar, como que você, nos seus pacientes ou clientes, né, que você comentou, você trata bastante a mãe, o pai, ou como que tem sido hoje esse peso, tratar mais jovem, que aí depois tem que tratar o pai? Como que você vê essa questão? No meu caso, vem mais pessoas adultas, né, com normalmente a faixa de idade mais de 30, 35 anos. Porque esse é o meu público, né, que eles vêm com essa questão de dor, né? Então, eu não trato muito com criança. Aí teria que ser alguém mais para essa linha, né? Mas quando esse adulto vem, sempre vai entrar no campo o pai e a mãe, né? Como representantes. Porque tem a origem, não é que eles são culpados, é que é uma origem dos nossos ancestrais. Vai entrar avô, avó, vai entrar outros representantes também. Então, a gente trata o sistema familiar em relação àquele tema, mas a gente está tratando a pessoa, né? Ela vai tratar a relação dela, o que ela sente com o pai e com a mãe dentro dela. Não tem como a gente tratar o pai e a mãe, só se eles vierem fazer uma constelação e quiser trabalhar um tema, tá? Mas a constelação a gente não pode chegar lá, eu quero tratar o meu pai e minha mãe porque tô achando que eles... Não, porque aí é interferir no livre-arbítrio também, né? Será que a pessoa quer mudar? Ou, né? Então, não é assim que funciona. Se fosse, seria bom, mas não é assim, né? A pessoa, ela vai com as questões dela. E aí a gente vai resolver o pai e a mãe dentro dela. Aí, se o pai e a mãe é vivo, se é aberto para isso, filho, o que você fez, né? Você está diferente, constelação, vai lá, mãe, você está com um problema aí de pele, né? Isso é uma doença autoimune, vai lá na constelação, vê o que está acontecendo. Mas a gente nunca pode obrigar as pessoas a virem para uma constelação, né? Que é interferir muito no livre-arbítrio da pessoa. Entendi.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei muito legal o exemplo que você deu, por exemplo, da obesidade, e eu, como se fosse, não diagnóstico, mas alguns apontamentos, né? Você falou da gordura como proteção, às vezes da rebeldia, né? Uhum. Eu tive um caso também que a gente foi fazer uma entrevista com um deficiente, e aí foi a primeira vez que a gente abriu a vaga, né? E recebeu. E aí, o que aconteceu no meu caso? Eu abri a câmera e a pessoa não quis abrir a câmera dela. Uhum. E foi super rude comigo, assim. Foi, assim, eu nunca tinha tido aquela experiência. Uhum. Eu perguntei, né, como você descobriu a vaga? A pessoa falou, eu me indicaram, mas eu nem sei se eu tô com muita vontade de fazer esse teste. Assim, já. Uhum. E aí eu falei, nossa, mas a gente começou a conversar tudo. Ele falou, na verdade, eu nem sei se eu quero, tal, enfim. E, assim, quase que só não me xingou porque eu acho que ele era um pouco educado. Mas eu falei, mas eu que tô procurando ele, né? E aí, ok, guardei aquilo comigo. Quando eu fui participar de uma palestra sobre diversidade, aí eu falei, cara, deixa eu te tirar uma dúvida com você. Fiz uma entrevista, assim assado, e relatei. E aí a pessoa falou, Rafa, na verdade, assim, normalmente quem tem deficiência tem essa questão da rebeldia. Porque essa pessoa já é tão negada em tantos lugares que ela já chega te negando. Uhum. Ela não quer ter a chance de ser negada. Então ela já vai te dar patada. Ela já vai ser rude, ela já vai ser mal educada. Tenta avançar essa etapa, né? Tipo, aceitar que isso é normal num processo seletivo com essa pessoa de deficiência. E aí depois você consegue extrair realmente quem é a pessoa. Uhum. Aquilo para mim foi uma aula, né? Eu não tive a oportunidade de fazer isso de novo, mas depois de entender isso, eu já estou mais preparado para entrevistar alguém com deficiência. Agora, o que eu queria te perguntar, assim como essa questão da diversidade foi para mim uma aula, como que você pode trazer outro exemplo para a gente? Você falou da obesidade e quais os apontamentos? Talvez de um outro personagem, de uma outra dor, para a gente ter como outro exemplo também. Uhum. No caso, por exemplo, dessa pessoa que você fez a entrevista, às vezes ele pode estar carregando com ele uma dor, uma vergonha, né? Uma falta de autoconfiança, né? Pelas condições físicas dele, ele criou, né? E aí no decorrer da vida, provavelmente ele deve ter tido muitos nãos, muitas situações, bullying na escola, não sei, né? Desde quando que ele tinha deficiência. Então ele pode estar carregando uma dor, uma vergonha, uma falta de confiança. Isso a gente pode constelar também. A gente pode constelar patologia. Então, uma dor na lombar, por exemplo, que não vai embora nunca. Né? A pessoa já fez reabilitação, ou às vezes nem tem patologia, é uma dor não específica, uma dor na lombar, mas não tem patologia, é uma dor não específica que a gente chama. Ela pode constelar também para saber qual que é a origem, né? O que ela está vivendo na vida dela que está causando aquela dor. E aí a gente pode ir mais profundo durante a constelação, né? Para saber se não é uma repetição de um padrão lá atrás, de quando criança. Então, dá esse exemplo para a gente. Vamos pensar nesse exemplo da pessoa com a dor na lombar. Né? Uhum. Quais seriam as possibilidades? Sei que não tem como a gente fechar, mas só para as pessoas que estão ouvindo a gente entender. Eu achei demais você deu os exemplos da obesidade. Uhum. Dessa dor na lombar, por exemplo. E aí, vamos pensar nisso. Quais possíveis causas dentro da constelação? Então, por exemplo, uma dor na lombar, na coluna, né? Aí ela pode estar sentindo essa dor por uma questão de sobrecarga, né? De estar carregando o mundo nas costas, carregando os problemas. Então, pode ser, por exemplo, vamos pensar no personagem, uma mulher que está carregando a família nas costas. Ela resolve o problema de todo mundo. Ela é aquela super mulher que ela esquece de si para resolver as questões do outro. Então, ela vai carregando todo mundo nas costas. E aí, isso vai afetando a coluna, né? Então, ela tem pessoas até que vão se fechando, né? Vai se curvando, porque tá ficando pesado, né? Então, essa dor na coluna pode ser dessa super mulher que quer resolver o problema de todo mundo, mas ela não olha para si, né? Ela não se cuida, ela faz tudo pelo outro, mas esquece do mais importante, que é ela mesma. Que a gente precisa se cuidar, se tá bem, para depois cuidar do outro, né? Então, ela pode estar vivendo uma situação de que ela está cuidando de todo mundo, está sobrecarregada. E aí, na infância, de quem ela teve que cuidar? Às vezes ela teve que ser adulta rápida, era uma criança, mas teve que ser uma adulta mais cedo, né? Por passar por alguma situação, às vezes até de dificuldade financeira, então teve que ir trabalhar mais cedo, né? Então,
tem essa questão também. Ou quer chamar atenção, né? Eu quero ser a pessoa que resolve para todo mundo para ter atenção. Às vezes a pessoa também, um outro exemplo, pode ter um problema, por exemplo, de câncer. Eu já vi essa situação. Eu não constelei, mas eu já vi essa situação. Que a pessoa, ela tinha um câncer e aí foi perguntado para ela, por que você não quer resolver o câncer? Né? Ela estava com todos os cuidados, médico, o marido, o filho. Ela falou assim, eu prefiro estar doente do que me curar. Aí a pessoa perguntou, por quê? Porque eu doente, eu tenho a atenção do meu marido e eu tenho a atenção do meu filho, eu não tinha. Então o corpo dela criou essa doença para chamar a atenção. Porque ela estava se sentindo sozinha, né? Ninguém dava atenção para ela. E agora que ela viu que com a doença ela tinha atenção, então ela preferia ficar com a doença. Assustador, e o que é interessante também. Esse exemplo, você me corrige, mas normalmente é inconsciente, né? Uhum. Ela não toma essa decisão consciente, por exemplo. Não, eu vou decidir ficar doente para ter atenção. Isso é inconsciente, né? Isso é inconsciente. O seu corpo, né, ele vai criando isso devido aos seus hábitos de pensar, sentir e do agir, como você age com as situações, com a vida, né? Por isso que na epigenética ele fala que a gente pode romper padrão, porque o que mais influencia é o ambiente, não é mais tanto a genética, né? Então, minha avó teve câncer, aí minha mãe teve câncer, aí eu vou ter câncer também. Não é mais isso. É mais o ambiente, como você enfrenta a vida, como você encara a vida, que vai influenciar mais nessa questão de patologia do que a genética. Então, o gene, ele pode estar ali, mas ele só vai ser ativado dependendo de como eu estiver enfrentando a vida e como está essa relação de mãe e pai dentro de mim. É mais isso que influencia do que é passado, então você está condenado a ter também esse tipo de doença ou esse tipo de padrão familiar. A gente não está condenado mais a isso, a gente pode quebrar isso. Legal, eu já li o livro também, O Poder do Hábito, acho que estava por aqui em algum lugar. E ele fala exatamente sobre essa questão do comportamento e você condicionar a sua mente a construir uma nova forma de conduzir a vida. Eu acho que é super real isso, assim, super possível. E também já li que a questão alimentar muda o seu DNA. Né? Essa questão de jejuns, assim, você fazer de períodos grandes e tal, você acaba mudando ali a mitocôndria, que fala, não sei. E aí você muda realmente sua forma de absorver alimentos diferente, aí você muda totalmente seu comportamento, muda a pessoa que você é a partir dessa mudança alimentar. Então, eu acredito fielmente, assim. Tem um exemplo que você consegue trazer pra gente de um paciente que você conduziu, que você viu uma melhora, e ele trouxe até outras indicações para a gente exemplificar com ele? Sim, eu já, por exemplo, situação de trabalho. Então, a pessoa estava vivendo uma situação de conflito no trabalho, né? Então, ela queria saber o porquê, né? Ela estava vivendo aquilo, que estava sobrecarregando o corpo dela e também ela tinha algumas patologias, assim, de osso muscular, por exemplo, no joelho, né? Então, tudo isso vai influenciando no nosso corpo. Mas a questão era de trabalho. Então, constelando ali, a origem era de algo que ela viveu na infância dela, em relação ao pai e à mãe, né? Mais ao pai, no caso. Então, o que ela estava vivendo ali estava se repetindo, só que só mudou os personagens, né? Não é o papai e a mamãe, é os colegas de trabalho, os diretores. E aí, visto isso, aí você amplia a sua consciência. Nossa, é isso? Aí você começa, aí ela começou um novo olhar no seu dia a dia, a mudar em relação, o olhar mudou em relação àquela situação. Aí as relações foram melhorando, né? Os desafios do trabalho continuaram, né? O trabalho pauleira ali, as metas tem que bater, mas o como ela lidou com a situação melhorou. E aí, consequentemente, o ambiente foi ficando melhor e aí ela foi se sentindo melhor, né? Então, é isso que a constelação faz.
E aí melhora as dores no corpo também, porque aí você tá melhorando como você lida, né? Só que, assim, os desafios vão continuar, né? As metas, se você não sai daquele trabalho, ou você sai do trabalho ou você muda o ambiente, né? No caso dela, ela mudou um pouco o ambiente, assim, a relação. E aí foi bom para ela, né? Mas tem situações de pessoa que tem que mudar de ambiente. Aí eu tenho que sair de casa. Eu tenho que sair da casa dos meus pais, porque o ambiente já não comporta mais viver todo mundo ali, porque tá dando conflito, né? Ou, às vezes, eu tenho que me separar, né? A gente não tem que ficar casando e se separando, mas, às vezes, não tem mais aquela relação ir adiante. E aí você tem que abrir realmente mão para você ficar bem. Você muda o ambiente, né? É. Então você tem que mudar. Porque é o ambiente que influencia no nosso bem-estar de forma integral, nosso físico, emocional, energético, né? Muito bom. E aí, esse caso, por exemplo, que você citou dessa moça, ela fez um processo de ampliação mental com você a partir da constelação? Teve um acompanhamento? Como é que foi? Só para o pessoal conseguir entender. Aí depois, né, a gente não fica falando muito do que aconteceu na constelação, né? O constelador, quando ele faz, a gente até pede, não fica falando, né? Para esse problema não ser, né? A gente tem que deixar as coisas se curarem, né? Mas aí depois eu pergunto, né? Se eu tenho oportunidade, eu pergunto para a pessoa como é que foi como é que está sendo agora a sua relação diante aquele tema, né? Aí a pessoa me relata, não, ele já melhorou, agora eu tô super bem e tal. Então, pode ser dessa maneira. Ou, se ela quiser, né? Nesse caso, não, mas pode acontecer da pessoa fazer o coach sistêmico. Então, a gente faz a constelação, aí depois ali de 1, 2 semanas, a gente começa um trabalho coach. Com 4, 8 sessões, aí depende de cada um, para ter esse acompanhamento e para ter essa mudança de comportamento, de hábito, né? Não é bem uma terapia, para te estimular a fazer essa mudança do comportamento, do hábito, para você não se auto-sabotar e para você absorver melhor aquilo que você foi visto na constelação também. Muito legal. Então, se as pessoas quiserem te procurar hoje, elas vão primeiro pela dor, né? Tem uma questão aqui, vou procurar a Lígia para entender o que está trazendo essa dor, né? Porque eu não estou sabendo lidar com essa situação, essa relação. Isso. E aí, a partir daí, você vai direcionar. Você vai ser a partir só dessa ampliação, ela já vai mudar o comportamento, ou você vai precisar de uma ajuda no coach sistêmico para te acompanhar. É isso. E se for, assim, uma questão relacionada ao físico, né? A patologia, ela pode ter aulas particulares, personalizadas de algum treino, né? Então, por exemplo, da dor na lombar. Aí eu já fiz reabilitação, quero dar continuidade. Aí a gente pode fazer um personal trainer, só que com esse trabalho de fortalecimento, através do Pilates, através dos exercícios localizados, mas eu sempre tenho no meu trabalho essa visão sistêmica. Então, sempre vou estar conversando. A dor voltou? A dor não voltou? Voltou. Então, vamos conversar. E isso num trabalho personalizado que eu consigo fazer. A gente, né, no trabalho em grupo, até consigo, né, dar uma perguntada, mas o trabalho personalizado é que é mais efetivo, né, mais profundo. Então, seja a pessoa dar continuidade com o exercício físico ou com esse coach sistêmico, a gente tem que ser um trabalho personalizado. Muito bom. Assim, porque personal, né, tá ali com você fazendo a contagem, a respiração e falando ainda com palavras direcionadas do jeito que você está me falando, é demais. Assim, eu tô curioso para ver como que é isso, assim, você fazer o exercício, tem a questão da respiração e a conscientização do movimento a partir da visão sistêmica. Sim. Nossa, sim, incrível. Porque aí no trabalho personalizado de personal training, de exercício físico, a gente tem que levar a pessoa a prestar atenção no músculo que ela está trabalhando. Para ela poder ter resultado na dor, isso também é importante. É você prestar atenção nessa conexão da mente com o corpo. Por isso que o Pilates me fascinou. Por isso que ele melhora tanto a dor. Porque ele te obriga a fazer essa conexão com o corpo. Se você não estiver conectado, você não consegue fazer o exercício. Então, aí o personal
ele consegue te motivar, né? E fazer com que você não perca essa conexão, né? E isso é muito importante, porque aí você vai aprender a sentir também. Que as pessoas estão muito aqui no mental e estão esquecendo do sentir. Então, quando você começa a sentir o seu corpo, o seu músculo, você vai se autoconhecendo também, né? Você vai entendendo a função daquela dor. Nossa, mas por que agora eu tenho um esporão? Né? Às vezes as pessoas estão lá, melhorou, tá saudável, e de repente vem um esporão no calcânio, né? Por quê? Será que isso é só de eu ficar muito tempo em pé, calçado? Isso daí é só mecânico? Ou tem uma influência aí sistêmica, né? Tem uma influência. Então, é essa conversa que eu faço com meus alunos e com meus clientes de constelação. Muito bom, muito assunto aqui. A gente continuar, vai ficar o dia todo falando, porque eu acho que muitas áreas se complementam, porque eu tenho interesse também nisso, eu acho super legal. A gente faz curso de várias coisas, né, para aprender a lidar com várias questões, mas não faz o curso da mente, né, da consciência. Eu acho que deveria, né, até a Carol, minha esposa, ela fala isso. 50% das pessoas fazem terapia e 50% das pessoas deveriam fazer. Então, todo mundo tem que fazer essa conscientização, não efetivamente terapia, né? Mas fazer essa questão da conscientização e aumentar o conhecimento do subconsciente, porque ele, né, manda tudo. Lígia, muito bom. Então, deixa para o pessoal o contato, para entrar em contato com você. Tanto a gente vai deixar na descrição também do vídeo, mas Instagram, enfim, qual a rede social que você mais responde e como que as pessoas entram em contato com você para fazer uma sessão aí de constelação. Então, eu tenho o Instagram, que é mais ativo, que é Lígia Coelho, _ bem-estar. Então, a pessoa pode entrar em contato por lá. Lá também vai ter na bio, né? Vai ter o acesso pelo WhatsApp também. Ou ela pode mandar mensagem ali também pelo direct, no Instagram. Então, Lígia Coelho, _ bem-estar. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que aí eu posto alguns movimentos, tudo voltado para esse bem-estar do alívio, né, no estresse físico, mental, que é também Lígia Coelho, Saúde e Bem-Estar. Isso é no canal do YouTube, a pessoa pode me assistir lá também. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Quero agradecer mais uma vez a Lígia também pelo tempo e espaço aqui com a gente. E você manda esse conteúdo para alguém se você está até aqui, realmente porque foi muito bom, realmente você precisa compartilhar isso com mais pessoas e se inscreve no canal. E se você tiver qualquer dúvida sobre o CorujaCast, né, para você vir aqui também gravar alguma coisa nesse sentido, manda mensagem para a gente vai adorar responder para você e te convidar também para trazer conteúdo se for relevante, com certeza, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Lígia, pode se despedir, pessoal. Aqui. Obrigada, pessoal. Compartilha. E vem fazer uma constelação para melhorar o seu bem-estar de forma integral.